Internacionalistas do mundo, univos! Aqui é a Vicky e hoje a gente vai receber as professoras Bárbara Neves e Regiane Bressan para falar um pouco sobre a onda de esquerda na América Latina. Seria uma nova onda rosa ou um movimento tímido? E hoje eu estou aqui acompanhada dos meus amigos Ailton, Samuel e o nosso novo membro do Pod RI, o Pablo. Digam oi, pessoal. Oi, gente. Muito prazer estar aqui com as duas professoras para ter esse bate-papo tão legal. Um episódio bem interessante. O tema é legal, vai ser um formato um pouco diferente. Espero que vocês gostem. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer participar e acompanhar o debate. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Vamos falar sobre esse tema tão importante, principalmente nesse momento, né? Vamos lá. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu participo do Pod RI, né? Já participei em outro episódio sobre a crise do regionalismo. Então, só quero agradecer a todos que estão ouvindo e também ao pessoal do Pod RI. Olá, gente. Sou a professora Regiane Bressan, da Unifesp. Já estive aqui no Pod RI falando sobre a crise política no Peru, dado a minha especialização em América Latina, integração regional. É um prazer estar aqui novamente. Quero muito agradecer o convite. Vamos lá para o nosso bate-papo. Bem, vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, ambas as professoras são do Observatório de Regionalismos, né? Então é uma instituição aí parceira que está sempre com a gente trazendo conhecimento de alta qualidade para vocês. Bem, como a Vicky já falou um pouco, o Ailton, o episódio hoje é num modelo diferente, né? O episódio hoje ele é um bate-papo, então nós vamos trazer alguns eixos de conversa e as professoras vão conversar dentro disso, às vezes nós também, né? Mas a promessa é a mesma, de trazer um conhecimento acessível e, enfim, melhor estruturado para vocês. O primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar, professoras, nesse episódio, seriam, assim, é uma realidade essa nova onda de esquerda na América Latina? E se ela é, assim, quais são as semelhanças, quais são as diferenças dela com o que a gente conhece hoje por onda rosa, né, que aconteceu aí no início do século, na primeira década aí do século XXI aqui na América Latina? A onda de esquerda atual na América Latina, ela ainda é incipiente. Isso vai levar alguns anos para a gente ter um diagnóstico desse perfil. O Gabriel Boric assumiu o governo no Chile no início desse ano, de 2022, e o Petro, na Colômbia, assumiu agora nesse segundo semestre. É importante a gente reforçar que é a primeira vez na Colômbia que nós temos um governo de esquerda, um governo progressista, um governo que não seja conservador. Isso significa que ainda vai levar um tempo para a Colômbia apresentar mudanças mais significativas, para que esse governo consiga, de fato, implementar algumas alterações ligadas, né, à esquerda, dado que é um governo muito recente. Não podemos esquecer que o México também, que vinha numa onda conservadora, está agora sob um governo à esquerda. Isso a gente nota quando estudamos regionalismo, o quanto o México tem feito mais adesão aos projetos integracionistas, ao próprio regionalismo, um discurso muito favorável. Então, no México, que já faz alguns anos, né, que está, né, mais de um ano nesse governo à esquerda, nós já podemos sentir uma certa concretização dos preceitos mais progressistas, sobretudo ligados, né? Estou aqui fazendo a minha análise a partir do regionalismo. Na minha visão, esses governos, ainda que incipientes, eles muitas vezes defendem movimentos sociais que aquela velha esquerda ligada, né, às vezes aquele imaginário da Guerra Fria, ou mesmo da onda rosa, não conseguiam fazer. Na verdade, eles estavam muito voltados, geralmente para o combate à pobreza, à desigualdade, que, claro, é muito nobre, é muito justo, mas o que acontece é que esses novos governos progressistas, eles carregam muitos valores ligados aos direitos de gênero, aos direitos das minorias em geral, ao grupo LGBTQIA+, né? E aos outros tipos de minorias, como as minorias indígenas, que foi muito defendida
pelo Gabriel Boric na sua campanha de governo. Então, nós vemos que são governos que estão muito atrelados às demandas dos movimentos sociais que pedem por mudanças, por representatividade desde a virada do século. E agora esses governos estão conseguindo, né, chegar ao poder e prometem atender aos anseios dessas minorias, que é tão importante aqui para a nossa região. Eu acho que, contribuindo com o que a professora Regiane acabou de falar, a gente tem contextos diferentes, né? Se a gente pensar o início do século, então ela mencionou a própria Guerra Fria, ao mesmo tempo a gente tem demandas similares, né? Ainda que regadas, como a Regiane mencionou, por novas pautas e novas demandas desses movimentos sociais. Então, se for para a gente pensar quais são as semelhanças ou diferenças entre esses movimentos de onda rosa, ou seja, de subida ao poder de governos de esquerda na América Latina, eu acho que a gente pode colocar a própria reação a crises e problemas sociais que esses países estão vivendo. Então, se a gente pega a onda rosa, né, do início do século, a gente tem, no final dos anos 90, a gente tem uma crise econômica que vai aí despertar essa demanda na população que vinha, né, já estava, como eu posso dizer, sofrendo consequências do neoliberalismo e de políticas neoliberais que foram adotadas por esses países. E no momento atual a gente também tem esse contexto pós-crise de 2008, se a gente for pensar numa nova crise econômica, né, que vai gerar novamente um desgaste das políticas econômicas de governos tanto de esquerda quanto os governos de direita que vão ser eleitos nesse período, a partir de 2012, 2013. Então, ainda que a gente tenha uma onda rosa no início dos anos 2000, a partir da segunda metade, né, de 2010, a gente vai ter governos de direita sendo eleitos no Paraguai, no próprio Equador. Então, inclusive se comenta nesse período uma nova onda de direita, né, que tem uma ruptura nesses governos de esquerda. E aí a gente, claro, vê agora uma nova demanda social por esses governos de esquerda. E claro que isso não vem do nada, a gente tem esse contexto pós-crise de 2008, a gente vai ter esses governos de direita que foram eleitos e tiveram suas concretizações ou não, né? E a partir de 2019, eu acho que vai ser o marco desses novos governos de esquerda. A gente vai ter uma série de levantes e protestos sociais. Então, olhando por esse caráter de como que esses governos de esquerda vão se comunicar, se eles são diferentes ou não dos governos de esquerda no início do século, a gente tem novas demandas que são perpetuadas ao longo desses últimos governos, sejam eles de direita e de esquerda. No âmbito da direita, a gente vai ter reclamações, claro, em relação à corrupção, em relação às privatizações, como, por exemplo, no caso do Chile, né? No caso da esquerda, a gente vai ter também a questão da corrupção, que aí vem os novos governos de direita assumindo, né, esses governos. E existem vários estudos, e é muito interessante pensar nisso para ver as diferenças desses dois períodos, que esse novo período cheio de crises e levantes sociais a partir de 2019 vai resultar nessas novas eleições de governos de esquerda no continente, e elas demonstram exatamente essa instabilidade que se vive nos países latino-americanos, né, com níveis de desigualdade, de pouco crescimento econômico, que vai gerar esse mal-estar político e, é claro, vai refletir essa baixa capacidade dos governos de responder essas demandas sociais dentro desses países, né? Então, é claro, a gente tem um processo anterior, seja nos anos 2000, seja a partir de 2008, de crise, de pressão externa, que esses países têm que responder para continuar a sua atividade no dia a dia, e as populações sociais que já vivem pressões dentro desses países, né, elas vão acabar respondendo lentamente a essas pressões e a esses novos contextos, e aí trazendo essas novas pautas, como a professora Regiane colocou, a questão do feminismo, que vem muito forte nessa
nesse movimento atual, a questão LGBTQI, a questão do meio ambiente também vem muito forte, inclusive para quem está acompanhando, por exemplo, o processo de eleição no Brasil, vê que a pauta do meio ambiente vem crescendo entre as candidaturas, né, seja para presidente, seja para senadores, deputados estaduais e federais, que é muito interessante. Então, eu acho que os contextos, apesar de diferentes, eles demonstram esse processo que é similar, que é o país ou o governo sendo suficiente ou não para responder às demandas sociais dessa população diante das mudanças internacionais, né? Então, eu acho legal a gente também pensar nesse sentido, né? Como que os governos de esquerda que estão sendo colocados vão, de fato, responder a essas novas demandas, ou por que eles estão sendo eleitos, né? A população está vendo neles respostas a essas demandas. E só uma coisa que eu queria colocar, que, depois eu coloco. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais nesse sentido. Eu acho legal que são muitas transformações, muitos temas surgindo, né? E daí, por isso que é importante ficar de olho nessa movimentação que está rolando entre todos os países. A Bárbara comentou algo muito importante, que é a pauta ambiental. Então, essa pauta ela vem pressionando os governos na medida em que as organizações internacionais, que os outros países também pressionam por essa agenda. Então, cada vez mais, os governos progressistas também caminham para defender essa arena, que, claro, ela é muito importante no nível doméstico, mas ela também sofre pressão da agenda internacional. Então, é importante reforçar que esses governos progressistas, eles denotam muito apoio às minorias, às diferentes minorias que a gente aqui traçou. Ele apoia pautas como meio ambiente, políticas sociais. A gente não pode esquecer que o governo do Gabriel Boric ele foi muito sustentado pelas manifestações de 2019, que pediam o quê? Maior intervenção do Estado em políticas sociais ligadas à educação, à saúde, no governo, no Estado chileno, mas ao mesmo tempo ela vem se desgarrando daquele discurso, como eu falei, da Guerra Fria, ligado ao comunismo, socialismo, certo? Então, acho que é importante a gente falar disso. Esse viés econômico, ideológico, que muitas vezes pairou sobre manifestações, sobre os políticos daquele momento da Guerra Fria, e, claro, se reapresentam na onda rosa, mas por que chama onda rosa? Porque não é mais vermelha, porque a tonalidade vem clareando. E agora esses novos governos progressistas, eles têm menos ainda apelo a esse tipo de ideologia. Vocês podem conferir isso, até porque existe muito nesses discursos progressistas um governo que vai trabalhar para todos e para pacificar o país. Isso é muito importante. Então, eles estão menos preocupados, eles não querem rivalizar, eles estão menos preocupados em rivalizar para defender a tal da ideologia comunista, que na verdade já está ficando bem na linha do tempo, na história, está ficando no passado, e muito mais para pacificar o país, como acontece no governo da Colômbia. O que o Petro quer? O Petro não está ligado, né, aos governos de esquerda dos anos 80. Ele, na verdade, quer fazer reformas sociais para contemplar, claro, aqueles que fazem manifestação, porque a gente não pode esquecer que a revolução, que a Colômbia, as Farc, elas são provenientes da reforma agrária. As Farc não nasceram do narcotráfico, eles queriam uma reforma agrária que na Colômbia nunca foi feita. Nós tivemos o governo de Vargas no Brasil, de Perón na Argentina nos anos 50, mas a Colômbia nunca desfrutou de um governo que garantisse reforma trabalhista, que garantisse o mínimo de reforma agrária que nunca foi feita em toda a América Latina. Então as Farc surgiram disso, né, de um movimento de reforma agrária que perdurou e que aí se transformou, enfim, que se ligou ao narcotráfico e se transformou naquilo que a gente conhece hoje. Então, o governo do Petro, ele está muito mais preocupado em resolver a causa do problema e tentar pacificar o país do que um discurso ligado àquela esquerda socialista do período da Guerra Fria. Então, é muito importante elucidar isso para todos. Da mesma forma, o governo do Chile. O governo do Chile, do Boric, ele está, ao mesmo tempo que querendo promover as políticas sociais
tão clamadas pela população nas manifestações de 2019, ele está querendo também o quê? Se desgarrar ainda de alguns resquícios da ditadura, como a Constituição chilena, que ainda data da época do Pinochet. Aliás, houve, né, um plebiscito no mês de setembro de 2022 e, infelizmente, o plebiscito teve como resultado indeferir a nova Constituição. E essa nova Constituição, ela está, claro, muito calcada na ideia de maior presença do Estado nas políticas sociais e, sobretudo, na defesa das minorias, inclusive no pleito democrático, no parlamento, né? Na verdade, ele vai transformar, a proposta da Constituição é transformar, ele tira o Senado como a gente conhece e cria, ele seria bicameral e cria uma outra arena para cuidar das regiões. Isso acaba contemplando muito quem? O povo Mapuche, que está mais ao sul do Chile, né, que está naquela península chilena. Então acaba facilitando talvez um pouco mais os direitos das minorias dentro do Congresso chileno. Então o governo do Boric ele está muito calcado, né, claro, em promover as políticas sociais, que é muito importante, em garantir os direitos das minorias e arregimentar a democracia. Claro que o Chile já é uma democracia, mas ele quer o quê? Se desvincular daquela Constituição que já é ultrapassada, que é arcaica para o país. Então, os governos atuais, eles têm muito esse discurso, né, de democratizar, de pacificar, de, claro, garantir políticas sociais mínimas, de atender os direitos das minorias. Então, isso sim move esses novos governos de esquerda, que já não tem nada mais a ver com os movimentos, com as propostas de esquerda dos anos 80, dos anos 70, enfim, do período da Guerra Fria. Acho que ficou agora ainda mais claro, né? Aproveitando essa fala da Regiane, eu queria só trazer, inclusive eu estava dando uma olhada nos vídeos sobre a Assembleia das Nações Unidas que aconteceu em setembro agora, né? E um dos discursos que estão repercutindo nas redes sociais é inclusive o discurso do Petro, da Colômbia, o presidente da Colômbia, em que ele vai trazer exatamente essas pautas sociais e a defesa de reincorporar a sociedade na política, né? E aí, claro, condenando a política contra as drogas, né? Essa guerra contra as drogas que não resultou em nada de positivo nem para o país e muito menos para a região e para os povos, sejam eles originários como a sociedade em geral na América Latina e na América do Sul de maneira mais específica, né? Nessa criminalização da natureza, das plantações de coca e assim por diante. Então, é muito interessante ver como essa nova esquerda ela dialoga com essas pautas e realmente ela atualiza o seu posicionamento dentro dessas novas demandas que a sociedade está trazendo para os países, né? Então, é muito interessante isso que a professora Regiane trouxe. Bem, professoras, muito interessante tudo isso que foi colocado até então, mas me veio uma dúvida, assim, a gente, ao olhar tudo que foi falado, a gente percebe que esses governos de esquerda, eles estão menos polarizados, eles estão muito mais voltados para uma frente ampla ou para uma frente de equilíbrio para conseguir dialogar com outros governos dentro de seus países e conseguir trazer certa estabilidade às suas democracias, né, que na América Latina são frágeis. Mas, quando a gente olha para a população, eu sinto que com uma breve pesquisa a gente vê um outro cenário. A gente vê talvez uma polarização generalizada maior do que a que existia no início dos anos 2000. Isso acontece? A população está mais polarizada ou isso é impressão nossa? E se ela realmente está mais polarizada, como isso influencia no jogo político que esses representantes vão ter que lidar? A população está mais polarizada em relação aos anos 2000, mas não em relação aos períodos anteriores, como eu já citei, né? Naquele período de Guerra Fria, quando, na verdade, quem não era conservador, quem não era a favor da ditadura, era um criminoso, era perseguido, torturado. Então, aliás, naquele momento, né, não se dava espaço para pensar diferente. E se hoje nós podemos polarizar e pensar diferente é porque vivemos esse mínimo de democracia. Agora, o grande diferencial do momento atual, que a gente não pode deixar de citar, é a questão das fake news. Eu acho que isso acaba
muitas vezes alimentando essa polarização que algumas vezes é desnecessária, quer dizer, ela instiga uma polarização que pode ser até comum nos governos de democracia mais desenvolvida. Vejam que os partidos eles acaba vendo essa polarização. A gente acaba tendo, como nos Estados Unidos, 2 grandes partidos que acabam concentrando, né, aqueles que estão ao entorno, ou do eixo à esquerda ou do eixo à direita. No caso dos Estados Unidos, democratas e republicanos. Agora, as fake news, elas acabam por muitas vezes instigar de forma muito negativa tal polarização, e pior do que isso, né? Ela acaba muitas vezes trazendo muita desinformação. Aliás, o termo fake news é um termo que nem deveria existir, porque se é fake não pode ser news, né? Notícias, não deveria existir o termo notícias falsas, né? Se é falso, não é uma notícia, não seria uma notícia. Eles estão já começando a cunhar outros termos, né, para os tais dos boatos que tanto percorrem aí as nossas eleições e que não são exclusivas da América Latina, né? É importante dizer que fake news assolaram agora o plebiscito no Chile, também estiveram muito presentes nas eleições atuais da Colômbia, estão muito presentes aqui no Brasil, também na Argentina, em toda a região e na Europa também. Então, essa problemática acaba não exatamente sendo apenas contra um governo, contra uma ala, mas acaba sendo, as fake news são contra a democracia. E isso é muito sério, e isso acaba trazendo aí uma enfermidade para a política dos nossos países, né? Vai adoecendo, vai apodrecendo a própria democracia na medida em que as fake news produzem boatos contra as instituições democráticas, contra a própria democracia, e isso é muito ruim. Então, é importante que os novos governos, isso é importante. Aqui, né, até a sua pergunta, ela aqui traz um paralelo com a Venezuela. A gente não pode esquecer que os novos governos do Petro e do Boric, eles estão alinhados no jogo democrático. Então, se eles estão alinhados no jogo democrático, eles precisam garantir minimamente as instituições democráticas. E isso é o que esses governos progressistas atuais vêm fazendo diferente, por exemplo, do governo da Venezuela, de Nicolás Maduro, que aos poucos foi rompendo com as estruturas democráticas, e por isso ele consegue se perpetuar no poder. Então, garantir o jogo democrático, garantir as eleições, garantir a transparência, garantir o controle social, tudo isso é muito nobre e deve ser garantido por esses novos governos progressistas, já que eles endossam a democracia na nossa região. Eu acho que o ponto-chave que a professora Regiane falou, para mim, fica muito claro que essa polarização é resultado da desinformação. E é claro, a gente está falando de redes sociais, da internet, dessa nova mudança, que também é fruto do período recente, né? Pensando que nos anos 2000, no início dos anos 2000, não existiam redes sociais, não existia Instagram, não existia Facebook. Então, a internet é um espaço de desinformação, não somente em relação à política, mas também em relação à própria ciência, né? Essa contestação das informações. Então, para mim, fica muito claro isso. E para deixar só uma informação que é interessante, desde os anos 2000, inclusive, como a professora menciona a Venezuela, a gente tem que separar esse tipo de governo, né? A gente tem, dentro dos governos de esquerda, quando a gente tem a primeira onda rosa, governos que vão ser classificados como governos revisionistas, né? Ou seja, governos que são de esquerda, têm essa preponderância da questão do movimento social, da estatização, do Estado comandando as relações, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não contesta a ordem internacional existente. Ele quer rever o posicionamento desse país dentro, né, do sistema internacional. E aí, por outro lado, a gente tem os governos que vão ser classificados de esquerda como revolucionários,
que aí, de fato, vão contestar o sistema, vão se colocar contra, por exemplo, os Estados Unidos, as organizações internacionais, né? E aí, claro, tem uma comparação muito clara, um governo revolucionário como o do Chaves, na época, versus um governo revisionista como o do Lula, né, do Brasil. Ambos governos de esquerda, mas que têm pautas diferenciadas. E eu acho que a gente vê cada vez mais, como a professora falou, a onda rosa significa essa mudança do vermelho para o rosa, no sentido de que a gente vê menos governos de esquerda se candidatando, vencendo eleições que seriam revolucionários e mais revisionistas, porque o foco está mais dentro, né, na pauta nacional. E aí, essa questão da desinformação, em geral, ela acaba sendo muito crítica, porque a gente vê essa desinformação sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo, que são pautas que não estão nem em discussão, são conceitos que colocaram para definir certos posicionamentos políticos, e isso se replica, e é claro que a gente vai ter aí uma população desinformada, entendendo o governo de esquerda como uma coisa que ele não é, ou que ele não propõe ser, né? Então, também é interessante essa questão do acesso à informação, e claro, isso infelizmente está pautado pela precarização da educação na América Latina de maneira geral, né? Eu acho que desinformação é o ponto-chave para essa questão da polarização, Samuel. Sim, professora. Então essa questão da desinformação, das fake news, está muito presente na polarização, mas agora pegando esse ponto que vocês comentaram, que é sobre as diferenças que existem entre esses novos governos, como por exemplo do Boric e do Petro, relacionando com outros governos mais tradicionais de esquerda, da primeira onda. Eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais nesse ponto, que existem esses novos governos de uma esquerda mais progressista, assim, que é mais atrelada às pautas sociais, que fala muito da democratização, da proteção da democracia, e que aqui no continente acaba sendo comparado com outras esquerdas mais tradicionais, talvez especialmente da Venezuela, que é um governo que hoje é com o Nicolás Maduro, mas que ele prossegue desde Hugo Chávez, desde a primeira onda, ainda é um governo que prossegue com aquela mentalidade, talvez desde o final dos anos 90, e é diferente, é um governo de esquerda, mas que não necessariamente está tão atrelado às questões sociais e até de democracia como esses novos governos estão. Então, nesse sentido, vocês acham que existe algum tipo de choque entre essas duas esquerdas na região, ou se elas estão unidas de alguma forma também? Nós temos, de fato, diferenças entre esses governos. Então, como a Bárbara bem colocou, existem esses dois tipos de governo na onda rosa, os revolucionários e aqueles que revisaram, né? Então, que foram mais moderados, mas agora nós temos governos que se destoam da onda rosa, dado que eles querem garantir o jogo democrático, assim que eles se propagam, e são governos muito pacificadores, né? Na medida em que eles são pacificadores, muitas vezes eles têm que fazer um esforço para acomodar os interesses de diferentes partes da população, sejam de minorias, mas também de outras parcelas da população. Assim é um governo pacificador. Então ele vai se destoar, eles se destoam dos outros governos. Agora, isso vai depender, se eles são amigáveis, vai depender muito da política externa de cada país. Então, se relacionar minimamente com a Venezuela não significa apoiar o governo do Maduro. Então, no jogo das relações internacionais, é muito importante esse caráter da diplomacia, né? Até porque todos nós fazemos fronteiras, temos uma história em comum, temos interesses comuns, convivemos cada vez mais com pautas de interdependência. Então é natural que governos, ainda que todos, né? Que às vezes é muito fácil, né? Jogar tudo no mesmo balaio. É tudo de esquerda, progressista, e assim que fazem os boatos. Mas há muitas diferenças, sobretudo no que a gente está tratando nesse episódio, que é fazer um diagnóstico dos governos atuais, dos governos contemporâneos, que são carregados dessa nova agenda que nós estamos tratando aqui. Então, são governos, claro, que já destoam dos governos da onda rosa, que ainda estavam muito presos com o debate da desigualdade de pobreza, que não foi superado na nossa região. Ou seja, é claro que os governos contemporâneos atuais, eles podem sim evocar essa pauta, que é uma pauta sempre muito presente na nossa região, mas eles têm também outros compromissos
como o compromisso à democracia, que algumas vezes os governos da Onda Rosa acabaram por quebrar essa relação do seu governo com a própria democracia. Então eu acho que aí está uma diferença, né, daquela época. Eu acho até, e aí, claro, eu não vou sair muito do debate, mas eu vou sair um pouco em relação à comparação, porque essa questão da democracia que a professora Regiane trouxe é central na análise desses novos governos de esquerda, porque, e aí, claro, tá relacionado à pauta do bloco anterior, que é a desinformação, né? Se a gente parar para pensar que os novos governos de esquerda defendem a democracia, o fortalecimento das instituições, a inclusão da sociedade dentro desse debate político, ou seja, o reforço para o longo prazo da participação social dentro da política, né? De fato democrática, se a gente para comparar o governo atual, por exemplo, do Brasil, Bolsonaro, ele não se distancia muito do governo de Chaves, de esquerda, em relação à agressão e à desestruturação das instituições democráticas dentro de ambos os países, né? E aí não é uma questão de esquerda ou de direita, mas de como esses governos, de fato, lidam com a questão democrática, a questão das instituições. Então, essa seria, para mim, a diferença entre governos de esquerda do passado e os governos de esquerda atuais, que é esse reforço da democracia, das instituições, da participação e de ouvir a sociedade, e não só a sociedade em geral, mas principalmente dessas minorias que têm sido colocadas, as mulheres, as minorias indígenas, as minorias negras, e assim por diante. Então, eu vejo o fortalecimento das instituições e a inclusão dessa população dentro da discussão política como algo essencial. Inclusive, eu e a professora Regiane, a gente teve a oportunidade de conversar com um dos participantes, né, dessa nova Constituição chilena dentro do Observatório de Regionalismo, e se discutiu muito dentro dessa reunião que a gente teve, inclusive está disponível no nosso canal do YouTube, Observatório de Regionalismo, para quem tiver curiosidade em dar uma olhada na discussão, que existiam tantas pautas incorporadas dentro da nova Constituição chilena, né, que foi algo muito positivo, porque a sociedade de fato se sentiu incorporada na construção dessa nova Constituição, que foi uma demanda social, né? Tinham pautas do feminismo, tinham pautas do meio ambiente, tinham pautas de várias minorias que não eram incorporadas anteriormente e, claro, estavam excluídas dentro dessa Constituição que já está presente aí desde o governo do Pinochet. Então, essa incorporação dessas minorias, não somente da maioria populacional, mas dessas pautas específicas, é algo que vem crescendo dentro dos novos governos de esquerda no continente. Muito legal toda essa exposição que vocês fizeram até agora. E antes da gente caminhar para o encerramento, na verdade, eu queria fazer mais uma última pergunta rapidinha, que seria o que todo esse fenômeno que vocês apresentaram para a gente significa no contexto mundo. A gente viveu, a América Latina, ela também foi assolada por uma onda conservadora, como aconteceu na Europa e Estados Unidos. E depois dessa onda conservadora, a gente está percebendo que está vindo uma onda progressista um pouco mais moderada. Isso já podemos ver na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Ainda é muito incipiente para a gente conseguir traçar um paralelo entre a nossa região, entre a América Latina e outras partes do mundo. Mas, ao meu ver, nós estamos até caminhando para uma onda progressista ainda mais moderada do que foi no início do século. Mas é uma onda que atende mais a determinadas questões que antes nós não atendíamos. E essas questões acabam sendo pautas internacionais. Então, é uma onda progressista que dá conta de atender pautas que são pautas globais, como a pauta antirracismo que tivemos ao longo da pandemia com o George Floyd, que tomou o cenário no mundo inteiro. Então, uma questão que
aconteceu nos Estados Unidos e tomou, e a questão ganhou aí um vulto global. Então, essas pautas, essas agendas que os atuais governos progressistas começam a dar conta, como eu disse, são demandas globais, são demandas mundiais que estão vindo também de outras partes do mundo e acabam, claro, se cristalizando aqui. Então, o feminismo, o próprio feminismo, a própria agenda ambiental. Então, é esse paralelo que eu faço, que os governos estão dando conta, né? Eles estão atendendo a esse tipo de pauta. Se fosse definir o momento atual em relação ao globo, né, eu chamaria de um novo despertar da América Latina para a realidade que a gente está vivendo. E aí, infelizmente, eu tenho uma visão muito negativa em relação a isso, porque eu estava na Europa até pouco tempo atrás, fazendo meu doutorado de sanduíche, até tempo atrás, 2 semanas atrás, e o que se vê é que o mundo ele acaba passando por ciclos de avanços e retrocessos cíclicos, sabe? No sentido de que a gente avança, então a gente inclui essas pautas e daqui a pouquinho a gente já está falando em uma terceira guerra mundial. A gente está falando aí de questões racistas que estão cada vez pior na agenda do mundo inteiro, não é só da América Latina. Inclusive teve um evento oficial na Bélgica, que foi um festival neonazista, e o governo federal não cancelou o festival e aconselhou a população belga que aqueles que fossem negros, mulheres, judeus não se aproximassem da cidade, pois eles não poderiam garantir a segurança dessas pessoas. Então, assim, a gente está vendo agora na Itália a possível eleição de uma nova presidenta de extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, que mundo que a gente está vivendo, essas novas pautas, e eu acho que esse novo momento, essa revolução social que a gente vê na América Latina está respondendo exatamente a esses novos movimentos de exclusão novamente, de preconceito, de desmatamento, de violência, seja no âmbito pessoal, físico, como no âmbito das ideias, né, da violência de mensagens, de ataque. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente voltar à questão da desinformação da internet, só para destacar uma questão que vem sendo debatida, às vezes a gente não conecta uma coisa com a outra, que é a questão dos algoritmos na internet, como esses algoritmos das redes sociais têm favorecido esses grupos e esses debates de extrema-direita. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora também é uma reação a esse favorecimento e a esse crescimento da direita e da desinformação, né? Se a gente não reagir como sociedade, pedindo essas pautas, pedindo essa inclusão, seja através de direitos de esquerda, como também através de governos de direita que dialogam com essas pautas, né? Aí, cada caso é um caso, a gente não consegue mudar a realidade e a gente continua nesse ciclo de avanços e retrocessos. Então, eu acho que é um ponto legal que a Vitória trouxe para a gente poder responder e refletir sobre isso. Obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço muito a presença das nossas convidadas, professora Bárbara e professora Regiane. Foi muito interessante ouvir mais sobre esse tema que eu acho que nunca se esgota, né? Que é a América Latina. E então foi um prazer estar aqui ouvindo esse episódio enquanto eu gravava. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo esse episódio agora também curta tanto quanto eu curti enquanto estava aqui. Se quiserem dar um tchauzinho, professoras, vai ser muito bom. Muito obrigada pelo convite e fico à disposição para novos episódios, para tratarmos novos temas por aqui. Muito obrigada. Eu também só queria agradecer as perguntas, ao convite de vocês, a todos aqueles que estiverem nos ouvindo e, claro, colocar tanto eu como a professora Regiane e o grupo do Observatório de Jornalismo à disposição de vocês para novos debates, para novas discussões e para o público em geral que tiver curiosidade ou quiser saber mais sobre esses temas, né? A gente está sempre à disposição no nosso site, no nosso Instagram, também no próprio Instagram e nas divulgações do Pod RI, né? Então,
eu só convido vocês a acompanhar as redes sociais do Observatório de Jornalismo e do próprio Pod RI, que tem conversado bastante em diferentes temas das relações internacionais. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Bom, queria agradecer muito às professoras por toda essa conversa, né? Eu também, que nem a Vicky falou, gostei muito de ouvir, assim, não só de participar. E também muito obrigado aos ouvintes, né, que estão com a gente. Espero que tenham gostado também desse episódio e até o próximo. Agradeço aí a Rejane, a Bárbara e a todos que participaram. Foi muito bom acompanhar o debate e aprender um pouco mais sobre essa questão desse movimento de esquerda na América Latina. Muito obrigado, pessoal. Foi um episódio magnífico, né? Que episódio, quanto conteúdo. Eu me senti contemplado pelas falas aí dos meus colegas, né? Enfim, não é só a gravação de um episódio, é também uma aula. Muito obrigado, professoras. Muito obrigado ao Observatório de Regionalismos. Pessoal, não deixe de visitar as páginas aí do Observatório, o YouTube. Enfim, estamos todos muito felizes de poder falar sobre isso. E, enfim, muitíssimo obrigado, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.